boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Dê um amém aí no seu lugar, amém. Sejam bem-vindos nessa noite abençoada. Você que está aí online, você que está talvez aí nesse momento, né, se conectando, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindos, né? Diga para quem está do seu lado, sejam bem-vindos, né? Que bênção, né? Bênção de Deus poder estar aqui nessa noite, né? Como foi o seu dia? Eu creio que foi um dia abençoado por Deus, amém? Um dia em que o Senhor criou para que eu e você pudéssemos louvá-lo, adorá-lo e agora, né? Debaixo da vontade de Deus, debaixo daquilo que hoje nós podemos estar nos encontrando. Que bênção poder nos encontrar, né? É como poder dar um abraço, sabia? É como poder dar um abraço. Poder ver você é como poder abraçar você e dizer: sejam bem-vindos. Amém? A gente não vê a hora, né? De poder, né, abraçar você, dar beijo, né? A gente é tão calorento assim, a gente é bem, né? O brasileiro, ele demonstra isso. Então, mas até aqui o Senhor tem nos abençoado, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Vamos ler novamente este salmo que foi lido aqui já em uma das aberturas e que hoje eu li alguns versículos de manhã e eu quero ler novamente Salmo 150, amém? Eu li alguns versículos hoje e me lembrei deste salmo e eu quero ler com você que está online, com você que está presencial, a palavra de Deus, amém? Salmo 150, você sabe que o livro de Salmos, ele fica aí, né, quase que no meio da nossa Bíblia, né? Quem achou, diga amém. 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 E nós vamos ler juntos, amém? Pode ser que a minha versão não seja tão parecida com a sua, mas acompanhe aí e seja abençoado. Salmo 150 começa dizendo assim: aleluia! Amém? Vamos dizer juntos? Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Amém? Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos dizer juntos? No 3? 1, 2, 3. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Fique de pé. Respire aí. Respire fundo. Você é esse ser que respira. Amém? E nós vamos agradecer ao Senhor por este momento de podermos ser esse ser que respira, né? De poder ser esse ser que vai invocar ao Senhor e que vamos juntos louvá-lo, porque todo ser que respira louva ao Senhor. Pai amado, Pai de misericórdia, somos gratos ao Senhor por sermos ser que respira nessa noite. Somos, ó Pai, teus filhos, e essa congregação, ó Deus, te louva pelo fato de podermos chegar aqui e podermos ser chamados de filhos do Altíssimo. Bem-aventurados, a tua palavra nos chama assim. E hoje nós como igreja, hoje nós como um povo que foi encontrado pelo Senhor, um povo que foi resgatado pelo Senhor, te louvamos, te adoramos, te exaltamos e declaramos as tuas maravilhas. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus, aquele que era,
aquele que é e que sempre será, quem tem todo o poder. Amém? Aplaudam ao Senhor e louvem ao Senhor nesta noite. Adore-o com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Amém? Nós vamos continuar louvando ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Você está grato a Deus por estar na casa do Senhor? Eu tenho refletido sobre esse momento, essa fase que estamos passando, e nunca se fez tão importante os pequenos detalhes, sim ou não? Né? Estar na igreja nunca foi tão bom, não é? Nunca foi tão importante, nunca foi tão especial. Eu queria te convidar a adorar a Deus, né? A louvar o Senhor nesse momento, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor. Amém, queridos? Pode colocar para mim, pastor. Aumenta um pouquinho o playback. Aleluia. Venha ao teu reino, Senhor Jesus. Seja feita a tua vontade, Pai. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Toda honra, todo louvor ao teu nome santo, Senhor Jesus. Seja feita a tua vontade, Pai. Cante comigo. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
Você pode aplaudir o Senhor Jesus, pois teu é o reino, o poder e a força, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus possa falar ao teu coração nessa noite. Que você possa dizer assim: Senhor, vem me curar, Pai. Vem curar a sociedade que nós vivemos. Ó Deus, vem nos ensinar a viver, Senhor Jesus. Oh Deus, fala conosco, Pai, neste lugar, nessa noite, com a tua doce voz, com o teu poder, com o teu espírito, a tua palavra, Pai. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar bem junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar bem junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é essa música, Pai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração.
livros assim, como tu me queres, abro meu coração. Abre o nosso coração, Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Não sei como você tem se chegado aqui essa noite, mas eu quero ministrar calma, alento no seu coração, amém? Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanse minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se bem sei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Oh, é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma. Deixa eu ouvir de você. Está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Você pode aplaudir, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Está todo mundo calmo? Em nome de Jesus? Amém? Fique calmo, né? Acabamos de declarar em canções. O Senhor tem poder para acalmar o teu coração, amém? Por isso que nós vamos orar, né?
A oração é que faz acontecer com que nós fiquemos calmos. Amém? A oração. O poder de Deus. Amém? E eu quero te desafiar agora a você tomar posse desse poder e orar a quem tem poder para acalmar o coração. Amém? Porque estamos, queridos, é interessante. Deus está realmente falando conosco sobre estar num barco, estar num mar. E nós estamos num grande mar revolto, né? Revolto. Uns tentam pular do barco, outros estão sendo tirados do barco. Mas uma coisa é certa: Deus tem poder para te dar calma em meio a essa tempestade. Amém? Você que está aí me ouvindo, Deus tem poder para te dar calma e te abençoar e te tirar dessa tempestade. Creia nisso. Amém? E nós vamos orar, nós vamos clamar, vamos ser intercessores deste momento. Quero convidar a pastora Marlene para chegar aqui e ser a nossa intercessora. Nós vamos orar pelas pessoas que estão ali internadas, aqueles que estão em casa passando pelo processo. Nós vamos orar pelos médicos, né? Pelos que estão à frente da batalha. Nós vamos orar pelas famílias que estão aqui. Olha quantas famílias estão aqui hoje apresentadas. E você vai apresentar a sua família, você vai apresentar o seu ente querido, o amigo, o vizinho, a quem você sabe que precisa ter encontrado pelo poder da oração. Amém? E nós vamos colocar a Sabrina, que é filha do primo, né? Da nossa irmã Ivonete, que veio a falecer, e a filha está passando por um momento muito difícil, está tendo um choque depressivo. Nós vamos clamar por ela nesta hora. Clame, queridos. Agora é hora de você tomar posse e clamar ao Senhor. Amém? A pastora Marlene vai chegar. Amém. Né? Glória a Deus por isso. Na palavra de Deus diz: clame a mim e responder-te-ei. Né? Deus quer te responder essa noite, né? A sua necessidade, a sua vontade, né? Porque não agrada-te do Senhor, na palavra fala, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então nós vamos clamar para quem pode, né? Ele está com os ouvidos abertos, com as mãos estendidas. Amém? Pai, na tua presença, em nome de Jesus, nós apresentamos primeiramente a vida da Sabrina. Pai, essa que teve uma perda, Senhor, significante em sua vida. Que o Senhor possa visitá-la nesta noite. Oh, Deus, traga alegria em seu coração. Em nome de Jesus, assiste, Senhor, essa vida. Oh, Pai, nessa tristeza, nessa angústia dela, na tua palavra diz, na sua angústia, na minha angústia, clamei ao Senhor e o Senhor ouviu. Pai, se ela não consegue, se ela não consegue alçar sua voz, nós clamamos por ela, em favor dela. Oh, Deus, visite-a nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Derrama do seu amor, ó Pai, naquele coração, que ela se sinta abraçada por ti, Senhor. Pai, da mesma forma, os nossos irmãos que estão aqui nessa noite, Senhor, cada um tem um desejo, cada um tem uma necessidade. Oh, Pai, tem uma causa para entregar nas tuas mãos. Assiste os nossos irmãos. Oh, Pai, os filhos nossos, Pai, aonde eles estiverem, Pai, o Daniel eu apresento a Ti. Oh, Senhor, em nome de Jesus, a filha da Adriana, os nossos filhos, Pai, visite todos eles, do pastor Márcio, da pastora Tânia. Senhor, nós clamamos, ó Pai, Senhor, se houver necessidade de libertar, que o Senhor liberte. Oh, Deus, que o Senhor cure seu povo. Senhor, coloca o sangue de Jesus nas portas dos nossos umbrais. Que o mal não se achegue, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Proteja desse vírus, ó Pai. Oh, Deus, Tu
tens todo o poder, ó Pai, toda ação do inimigo tentando entrar nos lares, nas famílias que estão nos assistindo nessa noite. Ó Senhor, restaura a saúde dessa senhora, ó Pai, em nome de Jesus, dessa pessoa que precisa ter o seu corpo restaurado. Ó Senhor, nós recorremos a Ti, ao poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, ó Deus, aleluias. Ó Pai, abre porta de emprego, Pai, para aquele que necessita de uma porta aberta. Uma provisão financeira também para o teu povo. Oh Senhor, tantas pessoas sem trabalhar, tantas portas se fecharam, mas o Senhor tem sustentado o teu povo. O Senhor não tem deixado o teu povo perecer. Aleluia, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós estamos aqui na tua casa. Nós queremos nos render, nós queremos te servir, nós queremos te louvar, em nome de Jesus, que a tua palavra venha ao encontro no nosso coração, que o Senhor fale individualmente com cada um nesta noite, Pai, que o Espírito Santo esteja movendo em nosso meio, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de todos nós, por isso estamos aqui na tua casa, para te adorar, para nos render aos teus pés. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém? E a fidelidade dele dura até amanhã? Não, para sempre. Então, fique debaixo dessa fidelidade. Fique crendo no poder de Deus. E desfrute daquilo que Deus tem para você e para todos nós que estamos aqui nesta noite. Amém? Desfrute do cuidado de Deus. Deus tem cuidado de você? Amém? Eu quero compartilhar com você o cuidado de Deus com a minha família, né? Cuidado de Deus. Hoje tivemos uma surpresa, né? Nosso filho foi sair de manhã e de manhã não, já era hora do almoço, depois do almoço, né? A gente estava meio sem culto de manhã, a gente fica meio perdido, né? Pelo menos eu fico. E nós fomos almoçar na minha irmã. Aí ele foi pegar o carro, tchuc, não tem carro, né? Roubaram o carro dele, né? Mas, queridos, nós somos de Deus, né? E eu falei para ele, filho, Deus tem algo aí para você. Melhor. Amém? E ele falou, não, mãe, tá suave, né? Ele falou, tá suave, né? A gente sabe, né? A gente se pudesse protegê-los como uma galinha faz com seus pintinhos, né? Mas, queridos, Deus, Ele está no controle. Então, tudo que acontece, você tem que ser crente e dizer, Deus tem algo aí. Amém? Deus tem algo nesse negócio aí. E Satanás, você tem que ficar quietinho, porque nós somos de Jesus. Amém? É assim que reage de frente a uma situação que se levanta contra você. E nessa noite nós declaramos isso em nome de Jesus. Como serva do Senhor, como ministro deste altar, eu declaro em nome de Jesus, toda arma forjada contra nós não prosperará. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Você pode glorificar o nome do Senhor? Igreja, a igreja está aqui. Nós temos que celebrar o Senhor, nós temos que ser o povo mais feliz da terra. Como diz a palavra de Deus, somos um povo mais feliz da terra. Amém? A terra só existe porque a igreja está aqui. Amém? Porque quando Jesus tirar a igreja, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que eu vou estar na glória com Jesus. Amém? Nós vamos celebrar o Senhor com dízimos e ofertas. Pegue a sua oferta aí. Pegue o seu dízimo, você que veio preparado. Isso é um costume nosso, né? Nós fazemos isso porque nós amamos a Deus. E a palavra de Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? E nós fazemos isso com alegria. Nós trazemos o dízimo, entregamos a oferta com gratidão e trazemos o dízimo porque nós sabemos que nós estamos cumprindo
um mandamento do Senhor. Amém? Pegue sua oferta, pegue seu dízimo, nós vamos orar. Quem nessa noite precisa de uma bênção financeira? Levante sua mão, nós vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós sabemos que todo o poder está em Cristo Jesus, o Senhor. E como igreja, nós oramos agora, ó Deus, pela nossa vida financeira, pela vida financeira do nosso país. Nós oramos agora pela vida financeira desta igreja e nós declaramos, Pai, que o Senhor é poderoso para multiplicar essa oferta a 30, a 60, a 100 por um, porque a Tua palavra nos ensina assim. Deus ama quem dá com alegria. E nesta noite, há alegria no meu coração de poder ofertar ao Senhor. Porque há no meu coração uma certeza, Deus vai nos abençoar. Amém? Oferte, seja grato, entregue ao Senhor o seu dízimo e creia na provisão dEle. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor em nome de Jesus. Amados, quantos creem em milagres aqui nessa noite? Amém? Eu separei esse canto para que você entendesse que Deus é Deus de milagre. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Brilhou em Samaria o paralítico andou, o cego enxergou e houve muita alegria. Pela ordem de Jesus, removeu-se a pedra e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro reviveu pelo nome de Jesus. No nome de Jesus, os milagres acontecem. No nome de Jesus, o inferno estremece. No nome de Jesus, passa o vento e o temporal. Jesus é um nome sem igual. Deixa Ele ministrar no seu coração. Pela ordem de Jesus, removeu-se a pedra e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro reviveu pelo nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome de Jesus, os milagres acontecem. No nome de Jesus, o inferno estremece. O nome de Jesus, passa o vento temporal. Jesus é um nome sem igual. Se Ele venceu, tu vencerás, custe o que custar. Se fores fiel, até o fim vencerás. O nome de Jesus, os milagres acontecem. O nome de Jesus, o inferno estremece. O
nome de Jesus passa o vento temporal, temporal. Jesus é um nome sem igual. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. O Senhor Deus nos deu um nome que está acima de todo nome, amém, queridos? Do qual todas as coisas se submetem, em nome de Jesus, amém? Venha o tempo da palavra, preparou o coração. Eu saí de casa com grandes expectativas, porque eu sei que a palavra de Deus nos alimenta, nos exorta, nos orienta, nos direciona, nos abençoa, amém? Que Deus fale com você tremendamente. Pode vir aqui, pastor. A graça e a paz, igreja. Amém. É uma alegria, né? A gente poder estar nos reencontrando, nos revendo presencialmente, né? Às vezes a gente só dá valor realmente quando deixa de ter, né? E hoje eu queria convidá-los a abrir a Bíblia de vocês no livro de Hebreus, no capítulo 11, um capítulo muito conhecido no nosso meio, mas eu quero começar porque, na verdade, hoje a gente vai falar de um compilado de capítulos. Vamos falar, começando no capítulo 11, o capítulo 12 e o capítulo 13. Mas não vou ler, não vou ser muito extenso, mas é que esses 3 capítulos fazem um compilado, né? Nos anima, num momento tão delicado que a gente está vivendo hoje, né? Tão difícil. São mais de 300 mortes só no nosso país. E não são mortes virtuais, não são mortes espirituais, são mortes reais. E hoje a palavra, ela é para que nos anime. Então, no capítulo 11, no verso de número 38 ao 40, para a gente dar início. Hebreus 11, versículo 38 ao 40. Você de casa também, que não pôde estar presente, convido a abrir em Hebreus 11, 38 a 40. Amém? E diz assim: o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém? Antes de se referir aqui a essas pessoas, a essa nuvem de testemunha, como chama o próprio autor de Hebreus, é importante a gente ter em mente o público para quem essa carta ou esta pregação, aqui há um debate se foi de fato uma carta, se foi uma pregação transcrita, mas é um público de Hebreus, em Hebreus, que estava extremamente desanimado na fé, extremamente cansado na fé, extremamente desorientado, haja vista que outras doutrinas começaram-se a se ensinar com relação ao povo, ao evangelho, que não era o evangelho,
Mas era um contexto de muita dúvida, de muita tribulação e por consequência, de muito desânimo em fé. E por isso que eu escolhi, através do Espírito Santo de Deus ministrando no meu coração, esse início. Porque essa mensagem de hoje é para você que se encontra enfraquecido na fé. Essa mensagem é hoje para você que precisa se reanimar, que precisa se ganhar um fôlego de vida novo, um reânimo. Amém? Pois foi assim que saíram. Pois foi assim que esse povo de Hebreus saiu depois dessa palavra. Amém? E o pregador de Hebreus, ele começa conceituando a fé, né? Ele diz que a fé é a certeza daquilo que se espera, que esperamos, e a prova das coisas que não se veem. Então ele conceitua, dá um conceito. O que é fé? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aqui já tem uma mensagem, um ponto para mim e para você. Quem não espera, desespera. Quem não espera, se desespera. Amém? Esperar faz parte da comunidade cristã. Esperar não significa, a gente vai ver aqui, estar passivo, sentado, sem fazer nada, em berço esplêndido. Não. Esperar vem de esperança. De modo que quem não espera, desesperança há. Amém? E a prova daquilo, das coisas que não vemos, que não alcançamos, que não enxergamos, principalmente no agora, aqui e agora. Aquilo que não enxergamos, as circunstâncias que não conseguimos ver solução. Mas por isso que esse conceito está entrelaçado entre aquilo que nós esperamos, ainda que não vemos, da prova que não vemos. E uma das coisas que nós não vemos é o próprio Senhor, fisicamente. Mas Ele está presente. O fato de eu não vê-lo presente fisicamente não invalida com que eu saiba, capite a sua presença na minha vida. Amém? O fato de eu não ver alguma coisa não significa que essa coisa não existe, muito menos que ela não esteja aqui. Amém? Por isso, o autor de Hebreus começa falando de uma nuvem de testemunhas. Ele começa desde a criação e vai passando, a gente vai ver aqui, por várias pessoas que viveram em fé. E eu busquei aqui nessas pessoas de fé, não lê-las para você, o que cada uma passou, o que cada uma experimentou em fé, mas aquilo que elas tinham em comum. Aquilo que fazia com que elas tivessem algo em comum, para que nós possamos pegar esse algo em comum, nos animar com essas testemunhas, essas nuvens de testemunhas, para poder seguir em frente, ser reanimados no Senhor. E o testemunho serve para isso, para nos animar, para nos reanimar. Amém? E uma coisa que eu achei interessante aqui no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 11, no capítulo 11, no versículo 5, ele diz assim, a respeito de Enoque:
Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sabe o que me chamou a atenção aqui? A gente está acostumado a falar assim, ó, eu dou o testemunho, vou dar o meu testemunho. E quando eu li, eu falei, opa, aqui está falando que ele recebeu o testemunho. De modo que ninguém, nem eu e você, damos testemunhos de nós mesmos. Você dá testemunho de outro. Aqui diz, ele recebeu o testemunho. A sua fé foi vista por outras pessoas. E que agradou a Deus. Outras pessoas viram que Enoque, em fé, agradou a Deus. E por isso não experimentou a morte. Foi transladado, foi arrebatado, não experimentou a passagem, o mergulho da morte para a vida. De fato, foi direto para a vida. E as pessoas perceberam. Por isso, queria deixar aqui um conselho. Não é para você ficar temeroso ou coisa parecida. Mas quem dá testemunho a seu respeito são outras pessoas e o Senhor Jesus Cristo. Você dá testemunho de outras pessoas e do Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos aqui dar testemunho de algo, nós não damos testemunho daquilo que fizemos, nós damos testemunho daquele que quem fez em mim. E o que fez por mim? O Senhor Jesus Cristo. Amém? A fé cristã, ela se diferencia de outras fé, de outras religiões, em uma pequena, mas um grande detalhe: a ressurreição. A ressurreição é o Evangelho de Cristo Jesus. Porque morrer, vários morrem, esconder os corpos também, mas a ressurreição, o poder da ressurreição, sair da morte para a vida, só a fé cristã. Nem a fé judaica, só a fé cristã. Na ressurreição, sai da morte para a vida. E isso tem muito a ver, porque é essa fé que moveu essa nuvem de testemunhas. E essa fé da ressurreição não é apenas, estamos falando da vida de Jesus que saiu da morte para a vida, mas a ressurreição como ponto, a ressurreição onde a morte não é o fim, onde a vida venceu a morte, onde a morte, a tristeza, não acaba ali. Foi isso que Jesus nos mostrou. Foi isso que Jesus mostrou, que quando nós estamos decepcionados, quando nós ficamos entristecidos, quando nós ficamos desamparados, a ressurreição de Cristo nos mostra que não acaba ali. Todas essas pessoas que morreram, todos os meus parentes, os seus parentes que morreram, hoje não acabaram. Dorme. Porque um dia nós ressuscitaremos com Cristo em nome de Jesus. Amém? Então foi por meio dessa fé que não acaba no hoje. Querido, eu não sei o que você passa, eu não sei quais são as suas angústias, eu não sei qual é a sua tristeza, o que tem desanimado você na fé, mas uma coisa eu sei, não acaba aqui. Não é o fim. Porque Jesus ressuscitou.
e em ressuscitar, um novo começo se faz. Nós não vivemos o sábado da morte, da crucificação de Jesus. Nós vivemos o domingo. E a partir do domingo. E assim se vai a grande nuvem de testemunhas. E sabe o que elas têm em comum? Algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, não foi uma fé de oralidade. Não foi uma fé de WhatsApp. Não foi uma fé de boca. De testemunho de boca. Nada contra isso. Mas o que impactou para que as outras pessoas dessem testemunho a respeito dessas pessoas em fé, foi uma fé que impulsiona, foi uma fé que move, foi uma fé que sai da inércia, foi uma fé que sem medo da morte, porque Cristo vive, Ele levanta, ergue a cabeça e se move, tem uma experiência concreta, andante, caminhante, encarnada, vivenciada. Não foi uma fé oral. Nenhum deles deram aqui testemunho daquilo que ele disse. Todos eles deram testemunho daquilo que fizeram. Por meio da fé em Cristo Jesus. E essa fé em Cristo Jesus, neles, despidos do velho homem, vestidos do novo homem, vestidos de mansidão, de bondade, de benignidade, de generosidade, de domínio próprio, vestido de coragem, porque não são daqueles que retrocedem, não são daqueles que sentem falta das cebolas do Egito. Vou dar aqui alguns exemplos. Aqui, olha. Falei aqui de Enoque. Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Movido, compelido por santo temor. Não, mesmo que, eu fico imaginando Noé, nesse dia que ele ouviu de Deus para que construísse a arca, um sol daquele. Porque ela diz, olha, das coisas que ainda não se viam, mas movido e acreditou na palavra, e mais do que na palavra, no autor da palavra. Amém? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se. Não ficou inerte. Tomou a iniciativa. Ao ouvir a palavra e o autor da palavra, não titubeou, dirigiu-se, obedeceu. Todo verbo é um verbo de ação. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó. Pela fé, vemos outra aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Moisés, recém-nascido, foi escondido. E mais do que isso, não temeram o decreto do rei do Egito. Experimentaram o poder de Deus, acreditando.
que algo diferente havia na vida de Moisés, que Deus o usaria, assim como pode usar a mim e a você, desde que nós obedeçamos e saiamos convictos da nossa fé em Cristo Jesus, que ressuscitou, gente, que ressuscitou e hoje vive. Se Ele vive, não podemos viver como mortos. Se Ele vive, nós vivemos na perspectiva do amanhã e não do agora. Mas o que fazemos agora reflete no amanhã. Amém? Várias testemunhas. Vemos a Raabe, prostituta, que compelida pelo Espírito Santo, salvou aqueles incrédulos, acolheu os incrédulos, e hoje está aqui, dando testemunha de nós, para ela, daquilo que ela fez, das atitudes que tomou. Reparem que essa fé que nós estamos professando, não é uma fé de boca, é uma fé de ação, porque confia no Senhor, porque acredita no Senhor, porque Cristo viveu e vive hoje no meio de nós, em você, sobre você, ao seu lado, em todo o universo, enche a terra. Amém? O que mais que essas testemunhas têm em comum? Nenhuma delas viveram para si. Nenhuma delas viveram para si. Todas elas cumpriram o propósito do Senhor. Havia promessa para Abraão. E a promessa de Abraão não tinha a ver com Abraão, com as necessidades de Abraão. Tinha a ver com a promessa para Abraão em constituir por meio dele um povo de Deus. Não tinha a ver com as necessidades de Abraão. E por conta disso, Deus engrandeceu o seu nome. E até hoje, nós falamos do nome de Abraão. Amém? A prostituta Raabe é a mesma coisa. Não tinha nenhum interesse pessoal. Apenas compelida a acolher, a salvar. Moisés, podendo ter poder, dinheiro, se ele fosse, como diz aqui, ele preferiu ser solidário, ter empatia com os seus, o povo hebreu, sofrer como eles, por um tempo breve, se tivesse escolhido seus próprios interesses. Teria riqueza, teria poder, se tivesse aceitado ser chamado o filho do faraó. Mas ele preferiu uma glória maior do que um pequeno espaço de tempo em seu interesse próprio. E hoje, falamos de Moisés até hoje. Amém? E a terceira coisa, todos eles fizeram o que fizeram, e o que fizeram foi em prol da vida. Trabalharam para a vida, porque Cristo vive. Se Cristo vive, Ele é o autor da vida. O que cabe a nós, assim como foi na vida deles, é manter a vida, sustentar a vida, lutar pela vida. E quando eu falo isso, eu não estou falando só a vida física, a vida matrimonial, a vida de um filho perdido,
A vida espiritual de alguém que anda vivo, parece vivo, mas está morto. É como eu dou um exemplo aqui do rabo da lagartixa. Corta o rabo da lagartixa, ela fica assim, ó. Parece que está vivo, está morta. Mas parece. De modo que nós precisamos defender a vida, defender a nossa família, defender o nosso país pela vida, defender aqueles que estão morrendo dia após dia, por negligência, por fome, por doença, por necessidade. Não foi à toa que Deus sempre colocou: cuidem dos órfãos, da viúva e do pobre. Por quê? Porque se não houver cuidado, morrerão. E vocês são o meio que eu uso para sustentar a vida deles. Essa fé impacta. Essa fé dá testemunho de Cristo. Lá vai um pequeno Cristo. Lá vai uma pequena de Cristo. Lá vai um homem e mulher cheio do Senhor. Entende isso? O que eles impactam e até hoje nos reanimam. Porque não foi fácil a vida deles. Se engana de que quem acha que ser cristão é ter vida fácil. Agora está tudo... Se engana. Se engana. Pelo contrário, a gente vai ver aqui no capítulo 12, que as dificuldades também são provenientes do Senhor. Aqui, olha, só capítulo 12, versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Mas não é para você ficar triste. Apesar dele dizer aqui, ó, lógico que toda disciplina, a priori, entristece. Mas a finalidade da disciplina não é de te entristecer. É de criar frutos para o bem. Aqui em Hebreus ele fala, dá o exemplo, olha, todo pai disciplina o filho. Mas ele disciplina por um tempo. Mas Deus, ele disciplina para o nosso bem, para o meu bem, a fim de que sejamos santos e santificados para ver a Deus. A gente fala, não, eu queria tanto ver Deus, eu queria tanto estar de face a Deus, mas ninguém quer a busca da santificação para ver, para experimentá-lo. Por isso, as suas dificuldades de hoje, repito, das quais eu ainda não sei, gostaria de saber, mas eu não sei. Nem sempre vem do diabo. Muitas vezes vem disciplina para o seu bem. Como diz, olha, ele diz aqui, olha, palavra do Senhor. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Sabe por que ele te disciplina? Porque ele te ama, querido. Amém? E ele quer o seu bem. Ele não disciplina para a maldade, ele te disciplina porque ele quer o seu bem. Você é filho amado de Deus. E no capítulo 13, para a gente encerrar, algumas exortações daquilo que nós, em dificuldade nessa fé. Confesso que a fé, do modo que é citado aqui, é uma fé madura, é uma fé que requer maturidade, é uma fé que requer convicção e maturidade. Não é qualquer pessoa no início da sua caminhada cristã que consegue fazer isso. Isso é fato. Mas ele nos exorta e dá algumas dicas para a gente conseguir impactar
para que as pessoas deem testemunho de Cristo em nós. Amém? E animá-los. Em animá-los. Amém? Olha, aqui no versículo 1 aqui, do 13. Seja constante o amor fraternal, o amor de irmãos. Constância. Constância. Diferente de inconstância. Constância. No amor fraternal, no amor entre irmãos, no suporte uns aos outros. Não em julgamento. Se seu irmão pecou, não julga não. Vamos aqui, vem comigo. Vai fazer mais isso não? Assim na minha vida também. Em amor fraternal, não em julgamento. Amém? Isso é a nossa fé. Isso nos mantém unidos. Amém? Isso fortalece a nossa fé. Isso não deixa nós nos animarmos. Depois ele fala, não se esqueça da hospitalidade. Acolhimento. Hospitalidade. Acolhida. Gente, como isso tem feito falta na vida hoje em dia. Acolhida, abraço, se sentir amado, se sentir desejado, se sentir cuidado. Sabe? Deus usa você, os seus braços, as suas pernas, é o instrumento que Deus usa para abraçar aquele que precisa, para suprir o necessitado, para dar água a quem precisa, para matar a fome de quem tem fome. Amém? Depois ele fala aqui, olha, lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como vocês mesmos tivessem sido maltratados. Sabe como chama isso? Empatia. Empatia é ter o mesmo sentimento como se estivesse no lugar do outro. Sabe aquela frase que tem na Bíblia? Chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Empatia. Empatia. Não cabe na nossa igreja, em fé, naquele Cristo que vive, indiferença. Não cabe. A dor dele não pode ser a dor dele. A dor dele é dor do corpo de Cristo. A alegria dele não é a alegria dele, é a alegria do corpo de Cristo, do qual Jesus é o cabeça. Amém? E aonde a gente faz isso? Aonde a gente expõe essa fé? Aonde a gente exercita essa fé que me impulsiona? Aqui vai falar no versículo, aqui olha, no versículo 11 do capítulo 13. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio de seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento. Fora dos muros da igreja. Fora dos 4 cantos da igreja. Lá fora, fora do acampamento, fora das portas da cidade. Lá é que você exerce essa fé. Lá é que as pessoas vão dar testemunho de Cristo a respeito de você. Lá, fora do acampamento. Não adianta ser crente aqui dentro. Somente. Não adianta. Porque não muda a visão das pessoas. Não muda a realidade dos outros. As pessoas não veem Cristo do qual você professa. Porque você não sai dos muros da cidade, do acampamento. Amém? E para terminar. Obedeçam aos seus líderes. Aqui no caso está falando de Paulo e Pedro, bem provável.
Submeta-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então aqui você tem duas situações. Obedeçam aos líderes daqueles que Deus colocou para guiá-lo. Mas colocou uma responsabilidade sobre os ombros dos líderes. Que precisam, para serem obedecidos, precisam estar diante dessa palavra. Que cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Essa obediência é mediante a quem cuida de você como quem deve prestar contas. Não ao chefe da Nazareno, mas a Cristo Senhor Jesus. Porque Ele colocou nas mãos deles a sua vida, a minha vida, para que sejamos cuidados e cuidemos. Amém? Para que o trabalho deles não seja uma alegria, não seja um peso. Sabe? A vida em comunidade, a vida em comunhão com Cristo no nosso meio, tem que ser uma alegria. Uma alegria em fé, não pode ser um peso. Por isso que nós suportamos uns aos outros, não aquela coisa de suportar a pessoa, mas de ser suporte a ela, de dar suporte a ela, de modo que não fique pesado para ninguém. Amém? Que essa noite, Deus te convida a você ter uma experiência com Ele de fé. Não uma fé que professa, não uma fé de WhatsApp, não uma fé de palavra. Volto a dizer, nada contra. Mas uma fé real, uma fé encarnada, uma fé que te move, uma fé lá fora, uma fé que mostra a misericórdia de Deus, uma fé que mostra a generosidade de Deus, uma fé de que as pessoas deem testemunho do Senhor por meio da sua vida. Porque nós ainda esperamos. O quê? Que um dia não haverá lágrimas, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá sofrimento. Só haverá comunhão com o Senhor. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus, querido. Que Deus abençoe a vida de vocês, que fortaleça a fé de vocês. E Ele vai fortalecer por meio do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos. Muito bom. É por isso que a gente tem que estar na igreja, amados. Não é? Porque a igreja é o agente transformador que gera vida em nós. Vamos colocar de pé. Nós esquecemos de cumprimentar os visitantes. Temos a Júlia aqui pela primeira vez, né, Júlia? A Júlia é a mais nova integrante da família Lima/Paura. É isso, né? Nós temos alegria, viu? Na vida da Júlia. Ela está com a família do Alexandre, né? Veio para estar conosco, né, Alexandre? Né? Para ficar, é isso mesmo. Veio para ficar. Nós a chamamos de filha, né? É uma alegria, viu, Júlia? Estamos muito felizes com você, né? Alguém mais conosco, pela primeira vez? Tem está ali com a senhora junto com a Alessandra, né? Como é que ela chama, Alessandra? A Regina? Seja bem-vinda, Regina. Seja a primeira de muitas vezes, que você se sinta muito bem no nosso meio. É um prazer tê-la conosco, viu? Ia falar do Joelson, mas Joelson e a Sandra não são visitantes, são da casa. Né? Amém. A Adriana está conosco, não é isso, né? Muito bom ver você também, viu, Adriana? Seja bem-vinda, né? Nós nos alegramos com vocês, não é? Estamos com o tempo corrido, que 8 horas, toque de recolher. Meu Deus do céu. Feche um pouquinho seus olhos, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo precioso, pela Tua presença, pela Tua graça, Teu amor derramado sobre nós, Teu alimento que nos revigora, que gera vida e esperança em nós. Entregamos nas Tuas mãos o amanhã, a semana que se inicia, Pai, e saímos daqui regozijando, Senhor Jesus, revitalizados, ó Pai, animados pela Tua presença em nós, no nosso meio, em o nome de Jesus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, viu? Deus abençoe você. Vai com Deus. A paz.